Oi gente, meu nome é Tatiane Simon e hoje eu vou falar sobre a doença de Alzheimer. Vou falar um pouco sobre ela e no final sobre o papel do psicólogo no acompanhamento das pessoas que tendem a ter essa doença. Então vamos lá. Irei falar sua definição. É uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo. A doença também instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro de neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Prováveis causas e formas de diagnóstico. As causas de doença de Alzheimer ainda não são conhecidas. Contudo, há atualmente diversas hipóteses sobre a origem da doença, tanto genéticas como ambientais. Genéticas. Cerca de um terço dos casos de doença de Alzheimer apresenta familiaridade e se comporta de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Esses casos, em geral, são de acometimento precoce. Os pacientes afetados pelo Alzheimer têm 50% de chance de ter filhos também afetados pela patologia. Duas hipóteses principais foram propostas a fim de explicar a etiologia da doença. A primeira hipótese que vou falar é da cascata amiloidal. A neurodegeneração na doença de Alzheimer inicia-se com a clivagem proteolítica de proteína precursora amiloide e resulta na produção, agregação e deposição na substância beta-amiloide e placa senis. O acúmulo de proteína beta-amiloide é percebido em cérebros de pacientes portadores da doença de Alzheimer. Irei falar da outra hipótese, que é a colinérgica. Descobriu-se que a disfunção do sistema colinérgico é produzida uma deficiência de memória em modelos animais, muito semelhante ao Alzheimer. Cérebros de pacientes portadores da doença de Alzheimer mostraram degeneração dos neurônios colinérgicos, ocorrendo também uma redução dos marcadores colinérgicos. Além disso, um dos alvos principais da investigação sobre as causas genéticas mais comuns do Alzheimer, de começo tardio, tem sido a apolipoproteína, ApoE. Normalmente, a ApoE afeta o movimento de distribuição do colesterol para a reparação das células nervosas durante o desenvolvimento e depois de serem lesionadas. O gene do ApoE vem em três possíveis tipos: ApoE2, ApoE3 e ApoE4, e todas as pessoas herdam uma cópia de cada pai. A presença do alelo do gene apolipoproteína é do tipo 4, ApoE4. Demonstrou uma maior associação ao número de placas senis e placas vasculares, além de uma redução de função colinérgica em cérebros de pacientes portadores dessa patologia. A herança do gene do ApoE4 eleva em até 4 vezes o risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Esse risco aumenta ainda mais se o paciente herdar o alelo de ambos os pais. Ambientais. Entre as possíveis causas ambientais, há especulações de que a exposição excessiva a metais ou campos eletromagnéticos podem contribuir para a deterioração do sistema imunológico. Outras ponderam sobre a ação viral. Contudo, são hipóteses ainda carentes de estudos. Diagnóstico. Não existe ainda um marcador biológico específico, confiável e definitivo para a doença de Alzheimer. Dessa maneira, o diagnóstico é feito, basicamente, por exclusão de outras condições clínicas que causam prejuízo cognitivo. Alguns critérios clínicos de diagnósticos do Alzheimer diferenciam-se entre casos prováveis, possíveis e definitivos. Alzheimer provável. Casos caracterizados pela instauração insidiosa e progressiva de uma síndrome que deteriora o intelectual após descartada a possibilidade dela ser fruto de outras potenciais causadoras de alterações das funções cognitivas. Alzheimer possível. Casos compatíveis com Alzheimer, porém com instauração ou a evolução atípica, ou quando a causa de enfermidade também pode ser outra doença causadora de demência. Alzheimer definitivo. Só pode ser confirmado mediante biopsia ou necropsia. As características das pessoas com essa patologia.
Em geral, o primeiro aspecto no clínico é a deficiência da memória recente, enquanto as lembranças remotas são preservadas até um certo estágio da doença, além das dificuldades de atenção e influência verbal. Outras funções cognitivas deterioram à medida que a patologia evolui, entre elas a capacidade de fazer cálculos, as habilidades bioespaciais e as capacidades de usar objetos comuns e ferramentas. O grau de vigília e a lucidez do paciente não são afetados até a doença estar muito avançada. A fraqueza motora também não é observada, embora as contraturas musculares sejam uma característica quase universal nos estágios avançados da patologia. Esses sintomas são frequentemente acompanhados por distúrbios comportamentais como agressividade, alucinações, hiperatividade, irritabilidade e depressão. Vou falar das formas de acompanhamento da patologia. O tratamento da doença de Alzheimer deverá utilizar estratégias medicamentosas e não medicamentosas, entre as quais se encontra a psicoterapia ao doente e à família, assim como o apoio psicossocial. E para finalizar, vou falar do papel do psicólogo no acompanhamento. A prioridade das intervenções neuropsicológicas em casos de Alzheimer é estabelecer o uso mais eficiente da memória, através de métodos que incluem seus procedimentos a repetição, o treinamento, as estratégias de aprendizagem e estratégias compensatórias. O psicólogo, com seus diversos canais de acesso ao ser humano, pode estimular as habilidades cognitivas remanescentes no paciente, reeducar aquelas que estão em declínio, incentivar o convívio social, as atividades de lazer, entre outras atuações. O psicólogo também pode agir sobre o cuidador, que é em muitos dos casos um membro da família do paciente, fornecendo melhores estratégias de gerenciamento de problemas. Os benefícios disso acometem tanto o cuidador como o enfermo e o restante de sua família.